Uma boa noite a todos. Damos início ao segundo semestre do nosso curso de Direito Empresarial no ano de 2020. Vamos, nesse semestre, ter a disciplina Direito Empresarial 6, que é, na realidade, um prosseguimento, inclusive, de temas específicos mesmo, um prosseguimento daquilo que nós já começamos a ver em Direito Empresarial 5 no semestre anterior. A aula de hoje se presta a apresentar a todos os alunos não só a metodologia que nós vamos utilizar, como também a bibliografia que utilizaremos e vamos apresentar a vocês, alunos, quais são os temas que nós vamos tratar nesse semestre. É muito importante que nós, logo no início dos nossos trabalhos, nós já fixemos qual é o nosso objetivo final em termos de análise de temas e que nós já tenhamos também um cronograma para alcançar essa meta, para alcançar esse objetivo. Então a aula de hoje, ela tem um objetivo introdutório, não especificamente em relação à matéria que nós vamos abordar, mas especificamente no que tange a sistema de avaliação, no que tange a metodologia a ser utilizada, a controle de faltas e confirmação de presença. Tudo isso nós vamos tratar da aula de hoje, a fim de que não haja dúvidas no decorrer do nosso semestre. Bom, penso que praticamente todos, se não todos, já tiveram aula comigo no semestre passado de Direito Empresarial 5, mas aqueles que eventualmente tenham mudado de turma ou tenham realizado transferência e não tenham tido a oportunidade de me conhecer, vou me apresentar, tá? Meu nome é Denis, tá? Denis Hermida. Normalmente o pessoal me confunde com o professor Denis de Miranda Fiuza, é meu xará. Tenho muito orgulho de ter sido aluno dele, mas eu sou o Denis Hermida, para não ter confusão. Já deixo à disposição dos senhores o meu contato através de e-mail, o nosso e-mail institucional da Unisantos, denishermida@unisantos.br. Além desse meio de comunicação através de e-mail, os alunos também têm acesso em grupos que nós formamos no WhatsApp, têm acesso de forma até mais imediata a mim. Então é importante aqueles alunos que não tenham ainda, não façam parte ainda do grupo do WhatsApp pertinente aí à nossa turma, o 8º NB, que conversem com a Maria Alice, que vai incluí-los aí nesse grupo. Nem falei com a Maria Alice, mas já estou adiantando que ela, mediante a solicitação, vai incluí-los no grupo. Para quem não me conhece também, sou professor da casa já há 12 anos, sou filho da casa, eu estudei, me graduei na Faculdade Católica de Direito de Santos, já faz pouquinho só de tempo, e há 12 anos eu tenho o orgulho de poder ministrar aula nesse local que eu tenho tanto apreço, o local que me formou. Então, cada aula que eu ministro para mim é um prazer enorme, e principalmente na fase atual que nós estamos vivendo, com essa questão da pandemia, que acaba sendo não só para vocês, alunos, não só para a universidade enquanto instituição, mas para nós, professores, é um enorme desafio. É sabido, isso já eram, na realidade, favas contadas, que haveria, sim, uma transformação do ensino superior, que haveria um ganho de força no ensino à distância. Já havia essa visão, em razão não só de se ter uma facilidade de acesso, redução de custos, então já havia, de certa forma, um movimento no sentido de aulas à distância. Entretanto, era algo que era previsto a médio prazo. De repente, no semestre passado, logo no primeiro mês do semestre passado, nós tivemos
o início da pandemia do Covid-19, fazendo com que fossem cessadas as aulas presenciais e nós tivéssemos que adotar esse sistema remoto de aula, que na realidade, sob a minha perspectiva, traz uma possibilidade enorme e algumas dessas oportunidades que não existem, às vezes, numa aula presencial. Primeiro, no que se refere à possibilidade de nós estarmos trabalhando com som, com imagem, tanto a minha imagem quanto a imagem dos slides que são utilizados durante a aula, e mais, quando nós temos aulas de forma dessa forma à distância, podendo nos utilizar desses aplicativos próprios para esse objetivo, isso faz com que nós possamos incluir novos materiais, que nós possamos utilizar artes que sejam capazes de prender mais a atenção do aluno. Então, eu posso falar pelo menos sobre o meu ponto de vista, o meu sentimento, que tem sido algo extremamente gratificante e uma oportunidade de experiência muito grande poder trabalhar com essa possibilidade de aula remota. Eu sempre, ao comentar em aulas presenciais, eu sempre comentei a situação de que muitas vezes seria interessante em que nós estivéssemos estudando uma determinada matéria e durante a aula nós pudéssemos acompanhar os autos de um processo, o que muitas vezes numa aula presencial é difícil nós fazermos, mas numa aula à distância, com os instrumentos remotos que nós temos atualmente, isso é bastante possível e mais, dá a possibilidade de um caráter prático ainda maior à nossa aula. No que se refere à relação interpessoal, à aproximação, o olho no olho, isso com certeza é algo que ainda o sistema remoto fica a dever em relação ao sistema presencial. Mas nós vamos buscando contornar essa situação através das nossas interações no aplicativo Discord, como eu vou apresentar para vocês, ou reiterar com vocês nos nossos próximos slides. Então, o que eu gostaria é de, mais uma vez, trazer bastante tranquilidade a todos os alunos, no sentido de que, se Deus quiser e com o nosso esforço, nós vamos conseguir alcançar todos os nossos objetivos em termos de transmissão e de absorção de conteúdo da nossa disciplina. No que se refere à bibliografia básica, pessoal, vejam que nós temos uma bibliografia básica que consta, inclusive, no nosso conteúdo programático, que é a obra do professor Fábio Ulloa Coelho. Existem outras obras que também são incluídas no nosso conteúdo programático, como a obra do professor Amador Paes de Almeida, dentre outras. Mas eu gostaria de fazer um destaque, até mesmo em razão da facilidade de acesso, eu gostaria de dar um destaque a essa obra aqui do professor Edilson Chagas. Essa obra aqui, que é da Saraiva, está à disposição dos alunos na plataforma da Saraiva, que todos têm acesso através aí da plataforma do portal acadêmico. Então vocês têm acesso a essa obra gratuitamente, não precisam pagar nada a mais para ter o acesso, e é uma obra que ela é bem enxuta no sentido de ser bem objetiva, Então ela trabalha aquilo que efetivamente interessa em termos de graduação. Então, me parece importante que, além dos materiais que eu produzo e forneço para cada uma das nossas aulas, seria interessante também que os alunos tivessem acesso a essa obra e pudessem acompanhar com leituras de cada um dos capítulos que eu vou apontando no decorrer das nossas aulas, pessoal. Então, em termos de bibliografia básica, é isso que nós temos. E em termos de
sistema de avaliação. Em relação ao semestre passado, nós vamos ter uma pequena modificação no que se refere ao sistema de avaliação. Bom, no começo do semestre passado, nós falávamos que teríamos mais um instrumento de avaliação, que era a atividade interdisciplinar. Com a suspensão das aulas presenciais e o início das aulas de forma remota, foi, na verdade, afastada pela universidade essa atividade interdisciplinar como elemento de avaliação, e aí cada professor escolhendo a sua modalidade de avaliação, nós escolhemos duas provas, né? A prova 1 e a prova 2. Qual é a grande diferença em relação ao semestre passado? É o valor dessas provas. No semestre passado, nós tínhamos uma prova 1 que valia 3 e tínhamos uma prova final que valia 7. Agora nós modificamos. O que nós vamos fazer? Duas provas, cada uma valendo 5, pessoal. Algo bastante simples. Esta primeira prova, ela vai se realizar em setembro, mais especificamente no dia 25 de setembro. Então, já anotem, por favor, a data da nossa prova, dia 25 de setembro. Puxa, Denis, mas essa data acabou batendo com a data de uma outra prova que já foi designada, sem qualquer tipo de problema. Só conversar comigo que nós adequamos a data, não há nenhum tipo de problema. E teremos a nossa prova 2, que vai ocorrer no início do mês de dezembro, nossa prova 2, valendo também 5 pontos. Então, trabalharemos com duas provas, cada uma valendo 5 pontos. Ah, Denis, e qual é o peso que eu vou aplicar em cada prova? Vejam, aqui não haverá a utilização de pesos para a prova. Na verdade, a nota final de vocês vai ser o somatório entre o que vocês obtiverem na prova 1 e o que vocês obtiverem na prova 2. Se alcançarem nota máxima na prova 1, 5 da nota 1, alcançou nota máxima na prova 2, 5 na prova 2. Somando-se, nós vamos ter 10 pontos. Ah, Denis, mas eu tirei 3 pontos na prova 1 e eu tirei 4 pontos na prova 2. Beleza também, você ficou com 7, né? Foi aprovado sem a necessidade de exame. Caso esse resultado final, caso essa somatória seja inferior, seja menor do que 7, os senhores já estão cansados de saber que aí é caso de se realizar a prova de exame. Então, sistema de avaliação bastante simples. Havendo a manutenção do sistema remoto de aulas, até o fim do semestre, nós vamos realizar essas provas à distância, do mesmo jeito, no mesmo estilo que nós realizamos no semestre passado. Então, só prestem atenção aí ao valor de cada uma dessas provas. Metodologia de trabalho. Nós vamos inicialmente utilizar o mesmo método que nós utilizamos no semestre passado a partir do início das aulas remotas. Para cada aula será produzida uma videoaula que eu deixarei à disposição dos senhores para serem assistidas no momento da aula. Vou buscar fazer com que essas videoaulas não se estendam por muito tempo, a fim de poder estimular a fase de debates que nós teremos no decorrer da nossa aula. Então, nós teremos a videoaula. Além da videoaula, eu também deixarei à disposição de vocês, tudo lá no Moodle, eu deixarei o folheto da respectiva aula, isto é,
um resumo daquilo que vai ser tratado na aula, mais especificamente folheto contendo os slides que nós utilizaremos na nossa videoaula. O objetivo desse folheto é não só o aluno já ter conhecimento acerca de que tema será tratado naquela aula, como também ele ter a oportunidade de ir acompanhando a videoaula e realizando as anotações necessárias ao lado de cada slide, sem necessitar realizar a cópia dos slides com os quais eu trabalho. Então, o objetivo é permitir que o aluno tenha ainda mais possibilidade de atenção em relação à videoaula. Também, pessoal, para todas as nossas aulas, para cada aula, nós teremos um fórum. Vejam que para essa nossa primeira aula, que é a aula de apresentação, nós não teremos fórum, mas já a partir da aula da semana que vem, nós vamos ter um fórum no Moodle, e que caberá ao aluno para que ele possa ter a sua presença conferida para aquela respectiva aula, ele deve, durante o período da aula, ele deve responder à questão constante do fórum. Eu farei algo bastante simples, será uma questão essa que será automaticamente respondida por quem assistir a videoaula, não vai ter pegadinha nenhuma nesse fórum, é tão somente uma devolutiva, né, em termos de presença de vocês e em termos de que vocês efetivamente assistiram a videoaula. Em muitas situações, durante a videoaula mesmo, eu já estarei respondendo a essa questão do fórum. Então, o objetivo é facilitar a vida de cada um de vocês, sem que nós percamos a qualidade da nossa aula e o objetivo, a meta de se absorver todos os temas que serão objeto de apreciação neste semestre. Vejam, senhores, que tanto as videoaulas, quanto os folhetos, quanto o fórum, tudo isso ocorrerá no aplicativo Moodle. Então, o que é importante? Assim que inicia-se a aula, o aluno já se loga no Moodle, né? Já entra lá no site da universidade e já se loga no Moodle e pode já realizar o download do folheto, pode já participar do fórum, mas é muito importante, pessoal, que a resposta à questão do fórum seja realizada durante o período de aula. Beleza? Outra questão importante, a nossa interação, pessoal. A nossa interação ao vivo vai ser realizada da mesma forma que nós fizemos no semestre passado. Nós vamos utilizar o aplicativo Discord. Então, nós vamos utilizar o aplicativo Discord, nós teremos uma sala de aula no Discord. Na realidade, eu já pegarei aquela mesma sala de aula que nós utilizávamos no semestre passado e vou só modificar para o 8º semestre, né? Temos que evoluir, adiantar para o 8º semestre. Então, quem já tiver acesso à sala de aula vai manter-se tendo acesso, mas de qualquer forma, para cada aula, eu deixarei à disposição lá no Moodle o link da nossa sala de aula no Discord. Então, sempre antes do início da aula, vai ter lá, por exemplo, a nossa aula 2. Aula 2 vai ter lá o link para a videoaula, que está no YouTube, o link para o vídeo no YouTube. Vai constar qual é o link para o acesso à sala de aula no Discord. Haverá também o acesso ao download do folheto e terá acesso também ao fórum. Havendo qualquer tipo de dificuldade, estamos aqui exatamente para poder saná-las. Então, está em dúvida? Puxa, não sei como fazer tal acesso. Consulte-nos que tudo será resolvido.
Bom, e para terminarmos a nossa exposição de hoje, vamos àquilo que mais interessa, né, que é o conteúdo. Né? Tratamos até agora da forma, vamos ao conteúdo. Bom, na aula, nesse semestre, pessoal, nós vamos, no início, principalmente nas nossas 3 primeiras aulas, nós vamos revisitar uma matéria que nós já iniciamos e nós já andamos bastante no semestre passado, que é a matéria falência. Então nós vamos começar o semestre revisitando falência. Algumas dessas aulas vão parecer uma reprise, vão parecer um replay daquilo que foi visto no semestre passado. Só que nós buscaremos agora dar um enfoque prático mais efetivo, dar um tempo de reflexão maior do que o que nós tivemos no semestre passado, em que nós corremos bastante nesse tema falência. Então, no começo, vocês não vão estranhar o tema. Aqueles que bem estudaram falência no semestre passado vão verificar que nós não vamos fugir muito do conteúdo que foi dito. Alguns pontos, como o termo legal da falência, que é um tópico que nós passamos de forma muito ligeira, nós vamos ter uma aula específica sobre esse tema, mas em relação ao restante dos tópicos relacionados à falência, a gente vai revisitá-los, né? Vai parecer realmente uma volta para o passado, mas isso vai fazer com que nós possamos cumprir a missão desse semestre, que impõe um início de estudo de falência, e nesse estudo de falência nós vamos estudar o conceito e as hipóteses legais de falência, que nós já começamos a ver. Vamos estudar o que é a autofalência, como é elaborada a petição inicial de um requerimento de falência ou de um requerimento de autofalência. Vamos apresentar aos senhores exemplos dessas petições iniciais, como deve ser feita a citação, qual é o prazo e o conteúdo possível para a contestação a uma ação de falência. Vamos tratar também do depósito elisivo e vamos falar sobre decisão e recorribilidade. Isto é, tem uma sentença que decreta a falência. Bom, qual é o recurso cabível, qual é o seu prazo? Em que efeitos ele será recebido? Olha, eu tenho uma decisão de improcedência da ação de falência. E aí, que recurso que cabe? Né? Qual é a espécie de recurso, em que efeito será recebido este recurso? Vamos estudar esse tópico, sim, vamos estudar com mais profundidade nesse semestre, que é o termo legal da falência e os seus efeitos. Então, a possibilidade de revogação de alguns negócios jurídicos praticados pelo empresário ou pela sociedade empresária falida. Alguns desses negócios jurídicos, dependendo da forma como foram realizados e do tempo em que foram realizados, podem sim ser objeto de revogação. Tá? Então, isso é algo bastante importante e que nós vamos ter uma aula específica. E vamos, por fim, analisar também algo que nós já vimos, eu sei, que é a arrecadação e a avaliação, a realização do ativo, o pagamento dos credores e o encerramento da falência. Então, as nossas primeiras 3, 4 aulas não terão grandes novidades aos senhores. Agora, após a nossa terceira, quarta efetiva aula, nós vamos iniciar uma nova matéria, um novo tópico que é extremamente interessante, que é o estudo da propriedade industrial. Então, lá no primeiro semestre de Direito de Empresa, os senhores estudaram o conceito de empresário, estudaram as teorias das teorias que são seguidas pelo direito de empresa, viram a teoria dos atos de comércio, viram a teoria
da empresa e estudaram também o chamado estabelecimento empresarial, isto é, aquele conjunto de bens devidamente organizados, bens esses que podem ser bens tangíveis ou intangíveis e que são utilizados no seu conjunto para que o empresário ou sociedade empresária realize a sua atividade econômica. E dentre os bens que compõem um estabelecimento empresarial, nós podemos ter também um bem que seja propriedade industrial. Propriedade industrial é tratada através de uma lei de 1996, a Lei 9.279 de 1996, e quando nós falamos em propriedade industrial, nós estamos falando, na verdade, em uma dessas 4 espécies. Nós estamos falando em um desses 4 institutos. O Instituto da Invenção. Então, nós vamos estudar o que é invenção, quais são as invenções que podem ser patenteadas, quais são os direitos inerentes àquele que é titular da patente de uma invenção, quanto tempo dura uma patente de invenção. Vamos estudar o modelo de utilidade. Vamos buscar saber o que é o modelo de atividade, como que se obtém a patente do modelo de utilidade, quanto tempo pode ter o gozo dessa patente, desse direito exclusivo de uso de exploração, de um modelo de utilidade. Depois vamos estudar o desenho industrial. Então, nós vamos estudar o design de produtos, né? Também chamado de desenho industrial. E a Lei 9279 trata desse tema como desenho industrial. De que forma o desenho industrial é protegido? Quais são os requisitos para que um desenho industrial seja registrado? Quais são os direitos daquele que é titular do registro de um desenho industrial? Qual é o prazo desse registro do desenho industrial? Marca. Vamos estudar o que é marca, quais são os tipos de marca, o que pode ou não ser considerado uma marca. Vamos verificar como é que se obtém o registro de uma marca. Quanto tempo pode durar o registro de uma marca e se há a possibilidade de, findo o prazo de registro, requerer-se a manutenção desse registro. Então, nós vamos estudar de forma pormenorizada cada um desses 4 institutos: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. E vamos buscar aprender a teoria e fazer uma interface com o site do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Hoje, a maioria dos atos relacionados a registro, a obtenção de patente de propriedade industrial é realizado de forma online, através do site do INPI, www.inpi.org.br. E lá nós vamos apresentar, inclusive, esse site a vocês e vamos explorar a teoria junto com a prática, pessoal. Então, nós ficamos por aqui na aula de hoje, já fixamos quais são os nossos objetivos, já fixamos qual é o nosso método, já fixamos qual é o nosso sistema de avaliação e demos uma passada rápida pelos tópicos, pelos temas que nós vamos tratar durante este semestre. Uma ótima noite a você, aluno, e na próxima semana estaremos aí com mais uma aula. Muito obrigado.